Bom, falando em Tucano, Geraldo Alckmin foi sabatinado nessa quinta-feira pelo jornal O Globo, o jornal Valor Econômico e a revista Época. A gente sempre brinca aqui que as entrevistas dele são todas iguais. A de hoje teve algumas coisinhas um pouquinho diferente, porque ele confrontou de alguma forma os seus adversários. Marcou posição contra Ciro Gomes ao dizer que o general Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército, é um democrata. Ciro disse ontem que demitiria e até prenderia o militar. O Tucano também aumentou o tom contra Fernando Haddad. Segundo ele, acabou a blindagem do ex-prefeito de São Paulo e Haddad vai ter que explicar agora os 13 milhões de desempregados no país. Alckmin voltou ainda a bater na tecla do voto útil ao dizer que, abre aspas, quem vota no Bolsonaro não sabe o que está abrindo caminho para a volta do PT. Vera, mais ou menos parecido com o que ele está fazendo na televisão também, né? Mudou um pouco as palavras, pelo menos dessa vez, mas o sentido é mais ou menos o mesmo. E do ponto de vista do que lhe resta para tentar ir ao segundo turno, a estratégia é correta, é o que ele tem a fazer de agora em diante, confrontar os seus adversários na esperança de desidratá-los minimamente e com isso ganhar alguns votos para ir ao segundo turno. Essa pregação de voto útil, Silvio, começa a ter algum efeito em alguns grupos aí, tanto na centro-esquerda quanto na centro-direita. Existe já grupos do mercado financeiro, já detectado por publicações que cobrem o setor, por exemplo, como a Infomoney, ali movimentos para que não se vote em outros candidatos e se vote no Tucano, porque seria o mais preparado para evitar um segundo turno entre Bolsonaro e PT. O mercado está nervoso, o dólar fechou a 4,19. Mercado fazendo esse movimento e do lado da centro-esquerda, muitos ex-petistas, ex-simpatizantes do PT fazendo uma pregação de um voto pró-Ciro Gomes, porque a ida do Fernando Haddad ao segundo turno, neste entendimento, significaria a volta do PT. Então, a vitória do Bolsonaro, aliás, me desculpe. Portanto, tem movimentos opostos e combinados no sentido do voto útil. Se isso vai resultar em algo efetivo, a gente ainda precisa esperar. Hoje esteve aqui na Jovem Pan o Germano Rigoto, que lembrou que na sua reeleição, em 2006, ele foi vítima de uma pregação de voto útil por parte dos tucanos, que no caso dele ele diz ter funcionado e o tirou do segundo turno. Não me lembro de uma pregação assim ter resultado numa eleição presidencial, não diretamente assim, tão abertamente, vota em mim para o outro não ganhar. Teve a coisa da Dilma desconstruindo a Marina, mas era muito em cima da figura da Marina, uma desconstrução para que a Dilma tentasse ganhar no primeiro turno. A Dilma não estava ameaçada de ficar fora do segundo turno, então, naquela ocasião. Então vamos ver como isso vai evoluir, como isso vai ser assimilado pelo eleitorado. Mas eu acho que do que resta ao Alckmin é o que de melhor tem a fazer. Ele já começa a ser cristianizado por alguns dos seus apoiadores, por exemplo, que começam a manifestar apoio a outros candidatos, apoiadores do seu partido. Ele respondeu sobre isso também, disse que isso é normal porque as pessoas vão atrás do cheiro do poder. Então ele está fazendo o que pode para tentar se destacar desse bloco do segundo escalão e ir ao segundo turno. Girando então hoje o paulistano time do 3 em 1, vai Andreasa. Então, o mercado está em polvorosa, hoje especificamente o dólar disparou, porque há uma perspectiva ancorada em trackings feitos por banco, pesquisas de evolução de cenário eleitoral. Há uma grande expectativa para o Datafolha, que será divulgado amanhã, em que indica-se, nesses trackings, o Fernando Haddad terá um crescimento considerável. Quer dizer, daria uma sacudida, há uma expectativa negativa, portanto, da parte do mercado financeiro, sobre o que seria, segundo se diz, o Fernando Haddad aparecendo em segundo lugar, embora ainda, de repente, com algum bolo de margem de erro, mas numericamente à frente. Essa pesquisa do Datafolha é muito importante amanhã, muito importante para a pregação do voto útil que está em curso, a que a Vera fez referência. Quer dizer, no cenário Ibope, de que nós tratamos aqui ontem, o Jair Bolsonaro aparece embolado nas disputas de segundo turno. De modo que contra ele não faria muito sentido a pregação, nesse cenário, a pregação de voto útil. Quando, no entanto, se tem um cenário Datafolha, e o Datafolha que circulou na segunda-feira indica isso, o Bolsonaro perdendo até para o Fernando Haddad,
no segundo turno, aí, se isso se confirmar, se isso se tornar uma tendência agora em pesquisa, isso é o gatilho para essa exploração do voto útil. É muito pouco para o Geraldo Alckmin, tá? Para quem quer ir ao segundo turno, ter como discurso exclusivamente apontar que votar no Bolsonaro e eleger o PT é muito pouco. Mas isso funciona, em parte, desde que o mundo é mundo, desde antes de haver política, desde antes de haver eleição. Então, as pesquisas agora e também o crescimento dos índices de rejeição vão dar o indicativo do que esperar. No caso do Fernando Haddad, do Geraldo Alckmin, ele hoje falou que o Haddad é Dilma, colocando a Dilma no jogo, finalmente, como, aliás, o Ciro Gomes fez ontem, e isso é um sinal de que o Haddad vai apanhar bastante, e começou a martelar também o Geraldo Alckmin a inexperiência do Jair Bolsonaro, se apresentando como experiente, é só o que o Geraldo Alckmin tem, em termos de discurso, e apresentando o Bolsonaro como alguém que não é capaz de gerar o emprego que as pessoas precisam. Então, o discurso do Geraldo Alckmin clareando aí, se é eficiente é outra história. Marcelo Madureira, para a gente arrematar o bloco. Vou tentar ser sucinto, mas quais são os cenários, né, que se apresentariam para o eleitor brasileiro médio? Você tem um segundo turno Bolsonaro e Haddad, ou um segundo turno Bolsonaro e Ciro? Então, para o brasileiro médio, até onde eu entendo o brasileiro médio, moderado, conciliador, ele preferiria realmente o candidato de centro. No campo do centro, você tem vários candidatos. Você pode até dizer que a Marina Silva é uma candidata de centro moderado, um pouquinho ali à esquerda e tal, mas pode ser considerada de centro. Mas o Geraldo Alckmin, até pelo seu perfil, digamos assim, essa sensaborrice dele, essa coisa pindamonhangabaense dele, né? Mas que é bom, o Ciro também é de Pindamonhangaba, isso não quer dizer porcaria nenhuma ainda. Mas assim, essa placidez dele, essa calma, eu acho que de certa forma resolveria o sonho do brasileiro que vive hoje em dia numa montanha-russa política. O problema do Alckmin é justamente esse, ele é mordido por vários candidatos de centro menores, como Álvaro Dias, o João Amoedo e tudo mais. Ele tem que realmente assumir esse discurso de ser o candidato de centro, o candidato moderado, né, o voto útil. Faz sentido essa tática. Resta saber aquela história. Tem que combinar com os russos, mas principalmente com os brasileiros.